Eu geralmente não cubro esse tipo de assunto aqui no canal, mas como tem muita gente pedindo, eu decidi abordar essa polêmica do MC Pose, a sua prisão e o seu suposto envolvimento com o Comando Vermelho. Muito do que eu vi rolando nessa discussão é como geralmente acontece no Twitter, a gente opinando sem saber muito bem os fatos da situação. Então, aqui vamos nós mais uma vez analisar com um pouco mais de cuidado os fatos da situação. Antes de mais nada, eu entendo, eu já reconheço de cara, que sim, todo debate sobre funk e cultura periférica vai inevitavelmente atrair muito preconceito com a comunidade, com o tipo de arte, e só porque uma parada não é do meu gosto musical, não quer necessariamente dizer que não deveria ter o direito de existir. Tem liberdade de expressão, direito do artista e tudo isso, eu vou colocar isso de lado, porque eu quero falar um pouquinho sobre a forma como o assunto está sendo debatido nas redes sociais. Primariamente, a ideia de que o MC Pose está só sendo alvejado por ação policial, por algum tipo de perseguição contra o cara. E não é exatamente isso. O que desencadeou essa ação, que não é a primeira vez que o cara se vê do lado errado da lei, teve a questão lá que isso é paralela, a questão lá das rifas que ele estava fazendo com a sua esposa, que causou um monte de bens a ser bloqueado pela justiça. Então não é exatamente alguém que está sempre fazendo tudo direitinho de acordo com a lei, mas tudo bem. Como eu estava dizendo, rolaram na internet imagens de um show do MC Pose com um monte de traficante armado, exibindo os fuzis, sem nenhum constrangimento sobre ser identificado daquela maneira. Não é de hoje que o MC, até porque as suas letras deixam bastante claro, tem uma certa, no mínimo, forte simpatia com o elemento criminoso. Até aí, vá lá. Para alguns, como a justiça, ou pelo menos a polícia, a justiça é que vai decidir depois. Isso é equivalente à apologia ao crime, que era um argumento que algumas pessoas tendiam a usar contra, por exemplo, os Racionais. Com o Diário de Detento, chocou muita gente naquela época, mas se você realmente ouvir a música e prestar atenção na letra, ele não está enaltecendo o crime, muito pelo contrário. Então, eu entendo que qualquer pessoa que vá criticar a letra de funk, rap, hip hop, essas coisas mais periféricas, tem um grande risco de você estar interpretando errado o que você está vendo por puro preconceito, de boa. Só que não é exatamente o caso. O cara, existe suspeita de que ele tem um envolvimento muito maior com o Comando Vermelho. Novamente, as letras deixam isso bastante claro, a gente vai já mencionar isso rapidinho, porque tem gente tentando fingir que não. Que isso aqui é uma situação como isso, é que nem quando criticaram os Racionais pelo Diário de um Detento. Não é bem assim, não. Aqui o buraco é um pouco mais embaixo, as falas deles são bem mais problemáticas do que o que o Mano Brown falou em Diário de Detento, e ainda tem essa possível associação do artista com o meio criminoso. Pelo menos, novamente, é o que a polícia está alegando. Se a polícia vê vídeos onde tem um monte de criminoso reunido no meio de um show, associado com um cara que as pessoas já desconfiavam que... O que a polícia fazia? Deixar isso pra lá? Eu não entendo exatamente o que se esperava de uma cena como essa. É assim mesmo que a polícia deveria reagir, não? Se vaza vídeo de, sei lá, você na sua casa, num evento organizado por você, e aí tem um monte de gente nesse vídeo visivelmente cometendo crimes, você esperaria que nada acontecesse? Você não esperaria que ia ficar por isso mesmo. Eu não acho que o que a polícia está fazendo é tão desmedido assim como estão argumentando. Quando o Pose foi preso, ele marcou na ficha lá de admissão do detento que ele preferiria ficar na área do Comando Vermelho, o que para muita gente meio óbvio e que é mais uma corroboração da sua conexão próxima com a facção. Alguns diziam que não, é porque ele cresceu naquela área, ele conhece muita gente, ele se sente mais seguro entre os seus. Mas eu acho que ninguém está refutando que ele está realmente entre os seus. É que esses seus corroboram o que a polícia está acusando. Aparentemente o cara está bem próximo dessa galera. Esquisito. No mínimo. Veio a reviravolta. O desembargador Peterson Barroso concedeu habeas corpus pro Pose, e a decisão foi até um pouco esquisita. Com a decisão aqui, olha só, habeas corpus número whatever. Verifica-se que a prisão temporária não é exatamente a solução almejada pela população. Depende de quem você segue no Twitter, porque me parece que muita gente foi a favor da prisão, mas... Vamos lá. Pois todos nós imaginamos como funciona a máquina criminosa do Comando Vermelho. É preciso prender os chefes, aqueles que pegam em armas e negociam drogas. O alvo da prisão não deve ser o mais fraco, o paciente, e sim os comandantes da facção temporal. O paciente? Não sei se paciente aqui é algum tipo de termo juridiquês que eu não conheço, mas sim os comandantes da facção temorosa, abusada e violenta, que corrompe, mata, rouba, pratica o tráfico, além de outros tipos penais em prejuízo das pessoas e da sociedade. Mas não é essa a questão, que ele tem um envolvimento com isso, ou se...
caso ele tenha se desvencilhado disso como ele alega. Imagina que você faz parte de uma gangue muito violenta, muito poderosa, que influencia a cidade, influencia o poder público, mata pessoas, etc, etc, etc. E aí você fazia parte da gangue, e aí você alega sair da gangue. Mas aí você ainda permanece dentro daquele mesmo contexto, tá entendendo? Você está frequentando as mesmas áreas. Eu sei que ele não mora lá, ele mora numa mansão, mas frequenta as mesmas áreas, emprega muitas das mesmas pessoas da gangue. As letras das suas músicas enaltecem e a gangue, celebram as suas ações e lamentam os criminosos mortos. Se você diz, mas eu não faço parte da gangue, a gente tá numa discussão filosófica, tá entendendo agora? Porque para todos os fins práticos, me parece que você ainda tá associado bastante com isso para ser preocupante. Quando vem um monte de membros dessa gangue armados no seu show, aparentemente trabalhando para você, pelo menos é o que a polícia alega. A decisão aqui do desembargador: registre-se na oportunidade que aqueles que levam a fortuna do INSS contra idosos ficam tranquilos por nada acontecer. O que isso tem a ver com a decisão? Caramba, que parece argumento do Twitter, mano. Esse cara é desembargador. Como é que é pra se tornar desembargador? Esse cara ganha pra caramba, né, mano? Não é possível. Puta que pariu. Prende-se um jovem que trabalha cantando e ganhando seu pão de cada dia. Uau. O que me irrita é o contorcionismo de um certo lado do espectro político, digamos assim, em que piadas são violência e precisam ser urgentemente reguladas. Pessoas que falam coisas ofensivas precisam ser punidos. Jogos onde aparecem piadas ofensivas ou mulheres seminuas. Mídia é algo que essa galera gosta tipicamente de policiar. O cenário de quadrinho, jogo, filme, tudo isso mudou bastante nos últimos anos, em parte porque essas pessoas moveram a janela de Overton de forma que a gente associa essas coisas como imoral, antiéticas ou, na pior das hipóteses, capazes de prejudicar a sociedade graças à influência que eles exercem através disso na mente de gente jovem. Porque não é esse o argumento, não sei se estou entendendo errado, mas o argumento é que a gente não deve fazer esse tipo criar esse tipo de conteúdo, fazer esse tipo de piada, fazer esse tipo de jogo, fazer esse tipo de produção artística, porque isso causa um certo prejuízo na sociedade, dependendo da maneira como isso pode afetar algumas pessoas. Essas pessoas afetadas por essas produções vão lá e cometem atos de violência na vida real. Eu não tô dizendo que alguém vai cometer crime só porque ouviu o cara, mas me parece que quando é outras coisas, alguns de vocês dizem isso, que a pessoa vai se tornar um criminoso por ter consumido certo conteúdo. Me parece bastante flexível. Sobre os Racionais, é completamente incomparável. Olha as letras, eu tô me sentindo que nem o Mamãe Falei quando ele foi lá analisar justamente e terrivelmente mal a letra lá do Diário de um Detento, mas isso aqui é um pouco diferente, eu argumentaria. Olha isso aqui, velho. Se liga nisso aqui, ó. Olha aqui, cadê? Os caras estão querendo me convencer que ele não é criminoso, que isso são só letras que falam da história dele, da qual ele não se orgulha, e isso é exatamente igual aos Racionais. Isso, você vai ficar parecendo Mamãe Falei, interpretando de forma totalmente incorreta a letra de Diário de um Detento. Vamos ver se é mesmo, se é comparável, se a analogia bate. É bala nos três cu, eu tô muito curioso, o que é três cu? É bala nos três cu. De 62 é só papunho, os alemão aqui nem tenta. De Glock de radinho, fumando um baseadinho, destrava o G3zão. Eu conheço essas armas por causa de FPS, mano. Que se piar nós quebra, respeito o CV, que só tem bandido brabo, só menor de guerra que bota pra fuder. Se você me disser que você não tá enaltecendo a parada, e se você me diz que ninguém pode ser influenciado pra essa vida por ouvir esse tipo de coisa, por consumir esse tipo de coisa, aí você tem que se decidir se mídia influencia as pessoas ou não. Porque eu ouço um discurso contraditório vindo dessa galera. Ela fala que quer crime e eu sou criminoso. Olha, mano, como você vai dizer que o cara não é quando a letra dele diz isso? É mais um dia de luta, nós vamos traficar, cheio de ódio de ADA. Eu suponho que seja ADA e não ADA, porque tem que rimar com traficar, não sei o que é ADA. Eu sou um playboy branco privilegiado, que eu sei o que alguns vão correr para dizendo isso. Então eu realmente não entendo isso aqui, é uma língua que eu não conheço tão bem assim. Meu 62 sempre comigo na boca, com a mão menor dá tiro, joga granada com a outra, vamos voltar pra favela do Rodo. Caramba, velho. Vingar a morte dos que se foram lá atrás. Ele tá falando que vai matar os oponentes. Olha, esse papo é difícil, eu entendo. Os conservadores nos Estados Unidos, eles falavam a mesma coisa sobre o gangsta rap nos final dos anos 80, começo dos anos 90. Argumentavam isso e tinha esse debate. Não, isso aqui tá só representando a vida que eles vivem. É arte. Você pode não gostar, mas é simplesmente uma arte. Do outro lado, a gente tem uma sociedade que, de forma geral, nos últimos anos, vem concordando que mídia pode influenciar a mente dos jovens e é por causa disso que a gente tem que controlar certas coisas, que eles não podem ser expostos a certas coisas. E aí, mano, qual que é? Eu tô dizendo o seguinte, eu acho que uma investigação em relação às atividades do cara é simplesmente inevitável quando você se sente confortável o bastante para recepcionar no seu evento gente que tá lá com arma
e visivelmente curtindo o estilo de vida de ser criminoso, entendeu? Esses argumentos de que ele não faz mais parte do negócio não convencem pessoas que veem as letras do que ele fala, percebem como é que ele, de quem ele se cerca, quem são as pessoas presentes no seu show, gente armada, gente que, pô, pelo amor de Deus, velho. O cara tá falando de vingar a morte dos que se foram. Então, na melhor das hipóteses, ele tá falando de guerra de traficante, onde um matou o outro, e na pior das hipóteses, ele tá falando em o quê? Em atirar em policial que matou o seu brother do crime? Complicado, velho. Arte da juventude sempre vai chocar os velhos. Isso aí é desde os anos 50 e toda a geração tinha, acreditava, um bom argumento para dizer essa música é uma porcaria e não devia ser ouvida. De forma geral, eu não sou muito favorável à censura qualquer que seja, com óbvias exceções. Eu não sou mais louco que todos vocês, como certos podcasters aí, então obviamente existem certos limites. E eu diria que isso aqui tá bem no limite. Talvez fique pra justiça decidir se tá ou não tá. Mas eu, Easy Nobre, como cidadão, eu vejo, porra, o cara tem várias tretas com a polícia já, de longa data. Era criminoso por própria admissão. Toda a sua produção artística celebra e enaltece esse estilo de vida e fala tudo isso na primeira pessoa, no presente do indicativo. E eu sei, eu lírico e tal, mas, mano, puta merda. Se o cara faz um monte de música sobre um certo crime, você ficaria muito surpreso se lá na frente descobre, ele realmente cometia esse crime. Não é tão surpreendente assim. Mas, como sempre, o que você acha? Coloca aí embaixo nos comentários. Muito obrigado a galera que tá prestigiando os vídeos nesses últimos dias. Isso me motiva muito a continuar atualizando o canal diariamente. Estou fazendo mais análise de ficção científica. Esse aqui vai sair em breve, hein? Devoradores de Estrelas, Project Hail Mary. Um dos melhores livros que eu já vi na vida. Fique ligado que vai sair muito em breve. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Cadê meu rato?